Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Luiz Lindbergh Farias Filho nasceu em 8 de dezembro de 1969 em João Pessoa. Liderança do movimento estudantil nos anos 90, Lindbergh foi presidente nacional da UNE e o rosto da juventude pós-ditadura. Aos 14 anos se definiu socialista e aos 16 se filia ao PCdoB, legenda que o elegeu deputado federal com 24 anos. A convite de Lula, se filiou ao PT em 2001, onde foi reeleito deputado federal e prefeito de Nova Iguaçu por 2 mandatos. Em 2010, Lindbergh se elege senador da República e, em 2016, assume o papel histórico no Senado, em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Canalhas! 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 Nós nunca esqueceremos essa data. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. E esse Senado Federal pedirá desculpas formais à presidenta Dilma e os senadores que optarem por cometer esse crime vão para a lata do lixo da história como partícipes de um golpe contra a democracia brasileira. Boa noite a todos. Hoje o programa é com Lindbergh Farias e a gente entrou um pouquinho antes dele. E a gente aqui do Comitê Volta Dilma vai tricotar, conversar, colocar uns assuntos em dia antes do Lindbergh chegar, e eu vou chamar aqui as minhas amigas Lúcia Tereza e Cris Granha para falar com a gente. Oi, gente. Meninas, se apresentem para a nossa turma. Vai, Lúcia, Cris. porque eu vim aqui antes. Fala, Lúcia. Eu sou Lúcia Tereza, sou professora da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, militante, indignada com o golpe contra a presidenta Dilma e toda a democracia. Eu sou anulo golpe e liberdade para Lula. E Cris, todo mundo já te conhece, uma vírgula, fala de novo. Não, é que eu já estive aqui junto com o Alexandre Fleck, né? A gente estava conversando sobre o impeachment. Também sou militante há 30 anos no Partido dos Trabalhadores, militante pela volta da Dilma desde 2016. A gente não desistiu de lutar pela anulação do golpe, de todos os seus efeitos, e está agora nessa campanha em luta em defesa da ação popular que recolheu mais de 100 mil assinaturas, né? Pela anulação do impeachment, e a gente estava conversando sobre isso, sobre as falas desses apoios. A gente está recebendo, já chegamos mais ou menos a uns 50 vídeos, chegaram essa semana, de todos os lugares. Tem até de uma deputada da Espanha que acabou de chegar, e a gente vai editar agora, na próxima leva, assim, das vozes das vozes dos petroleiros, das vozes as vozes estão chegando, estão falando. Né? Vocês chegaram a ver os vídeos? Eles estão lindos, Malu. Assim, eu fico muito emocionada de ver assim a sincronicidade, né, de quanto esse grito de anular toda essa tragédia, toda essa carnificina que se abateu no Brasil desde o golpe da Dilma, ela está engasgada, né? Esse grito está engasgado. Tem que anular isso tudo, gente, porque não é possível que desde aquela sessão horrorosa em abril de 2016, assim, alguma coisa valha. Porque... Mas, gente, são 4 anos de luta nossa, né? E olha como que demora para a coisa ser compreendida completamente, né? Agora que a gente está ouvindo essas vozes falarem em defesa da anulação do impeachment, olha como
É importante a gente batalhar e lutar até agora por uma coisa que há 4 anos atrás as pessoas diziam, estava quente ainda, né? O impeachment estava quente, o golpe estava quente, as pessoas diziam, esquece. E olha como a população, o povo brasileiro não esqueceu e não vai esquecer. Né, Lúcia? E o interessante dos vídeos é que tem aqueles que a gente, né, viu, inclusive, lutar lá no Congresso contra o golpe. E tem as pessoas, né, que nem nós, de carne e osso, militantes, né? Porque é a coisa do grito contido, né? Então, quando se abre um canal para a pessoa, grava seu vídeo a 1 minuto, põe o celular na horizontal, aí a gente começa a receber, né? Das pessoas essa... Desabafo. É o sentido de poder se expressar, né? Eu participo dessa luta, eu vou falar. Eu acho isso muito bom. E é um desabafo atualíssimo. Quando eu vejo os vídeos, que eu estou editando esses vídeos, eu falo, é um desabafo atual. Não passaram 4 anos para essas pessoas. Foi ontem o golpe. Mas é que ele se aprofunda, né? Dia a dia, as consequências do golpe se aprofundam na vida das pessoas, né? São as condições de saúde, são as vidas indígenas, são a vida das mulheres, é a vida do povo negro, é a vida dos desempregados. Assim, é muito concreto o golpe. É muito concreto o golpe e é também a concretude de um movimento, que era o movimento Volta Dilma, que é o movimento, mas é nas praças, na rua, assinando. Então, dá esse retorno, quando chama para a plenária e dá o retorno do que foi feito com aqueles papéis, né? Para onde foi essa minha assinatura? Será que alguém encaminhou? Porque essas coisas dão trabalho, né? Essas coisas, organizar a papelada toda, encaminhar. E o trabalho não é só o trabalho burocrático da organização, é essa questão da volta. A volta de dar o retorno do que está acontecendo, para dizer que fazer política vale a pena, né, gente? Sim. Você falou agora das assinaturas, eu queria mandar um beijo para a Mayra, sofreu uma perda muito grande agora, nessa semana. Mayra foi uma militante com uma capacidade inteligente de achar, criar metodologias e forma de falar com as pessoas na rua, assim. Foi muita construção nesses 4 anos, muita gente pensando como superar os obstáculos que a gente tinha, né, para levar essa luta pela anulação desse absurdo até o fim. Eu imagino vocês, meninas, que vocês estavam no Rio de Janeiro, eu aqui em Minas. O Brasil estava numa discussão completamente violenta. A violência toma o lugar da discussão política. Quer dizer, a política existe para a gente entrar em acordos de paz, com cordialidade na palavra, não. Foi trocado tudo isso pelo murro e pelo tiro. E eu fico imaginando vocês no Rio de Janeiro disputando a calçada, disputando a praça. E esse fascismo já estava, já existia, né? Então, mas vocês foram e encararam, e nós também aqui em Minas fomos, encaramos, quer dizer, existe violência na rua, existe violência política na rua, existe, mas existe o diálogo, existe a política, existe o diálogo? Não existe, então vamos preencher esse espaço. Eu acho que é exatamente isso, porque, assim, essa questão, né, da violência nas ruas, a militância, ela é muito concreta também. A Lilian contou na semana passada, aqui no último Gabinete da Verdade, de um rapaz que tirou a folha da mão dela e riscou, né, dizendo Bolsonaro, mas nas eleições passadas, por exemplo, assim, a Márcia Tiburi foi uma pessoa extremamente assediada, sofreu uma quantidade imensa de ações de violência, ameaças. As candidatas mulheres do PT foram vários casos de agressão, inclusive a companheira Tainá de Belfort Roxo, né, uma companheira
aguerrida, que foi nas caravanas Lula Livre, que tem um grupo de militantes jovens que estavam discutindo suas propostas para a cidade com a população. Ela sofreu uma ação de violência com pessoas armadas, né, da equipe do Vaguinho, né, que era o prefeito, e infelizmente o PT estava aliado, estava no governo, né, esse é um problema histórico que se arrasta há muitos anos, né, das alianças municipais com poderes locais, né, que a gente está aos poucos, eu acho que com a liderança da Gleisi, no PT, que está mais ligada com essa militância de base, né, e ficou claro isso na defesa do Lula, acho que as coisas estão mudando, mas muda devagar, né? O legado de anos e anos e décadas de acordos municipais que nem sempre são com as pessoas que defendem nossos militantes, que ajudam a tornar as ruas seguras para eles, né? Isso já é uma prática antiga. Ela vai mudar com a força da militância e das mulheres, né? Eu acho que, assim, a companheira Tainá merece, como a companheira Benedita agora, nesse momento tão difícil que você está falando, ser candidata, ela merece toda a união do partido, todo o nosso apoio, e a gente está em torno dela, fazendo um grande cordão de segurança para não deixar nossas candidaturas sozinhas, não deixar nossas candidaturas sem apoio. Assim, pode até não ser o candidato que as pessoas queriam, tem muita gente questionando o Tato, mas são os nossos candidatos e a gente tem que defender, tem que chegar junto, porque expor a sua cara nesse momento é um grande desafio, né? Exatamente. Outra coisa que é óbvio, nós somos do movimento Volta Dilma, nós somos em defesa da mulher, primeira mulher presidenta do país. Como que a gente não vai ver os diferentes graus de misoginia, de perseguição às mulheres e de violência contra a mulher na política, como a gente viu com Dilma. A gente vai ver contra Tainá, a gente vai ver contra Marielle, a gente vai ver contra a violência que Gleisi recebe nas redes sociais, todo mundo aqui está vendo qual é a chuva de violência que se recebe uma mulher da estatura dela, ou a própria Benedita da Silva, né? Você fala, poxa, uma senhora, sim, vai ler a rede social dessa senhora para ver o que ela aguenta dessa milícia digital. Então, e aonde a misoginia, o ódio às mulheres começa, né? Que é na rede digital. E a Tainá é uma jovem, né? É tudo que a gente quer, né? Que é a juventude, né, entrando na política, que tem uma campanha também que faz parte dessa agressividade de colocar a política como coisa ruim, como briga, lugar da corrupção, o lugar das mamatas, né? Então, assim, quando essa agressão ao novo é uma mulher e é nova, é jovem, né, que traz a sua voz, né, e se expõe, porque se expõe e vai colocar suas opiniões e vai se reformular na experiência, na prática. Da outra vez na campanha, eu não voto não, mas ela veio para deputada. Mas eu tinha outra candidata. Mas eu fui a Belford Roxo. Eu também. Prestar minha solidariedade na agressão daquela menina. Sabe? Aquela coisa assim, aquela força, porque tem uma potência, né? Ela tem uma potência. E essas pessoas, né, barram essa coisa que vem, né? Que vem da mulher, que vem da juventude. Eles acham que podem barrar na bala, né? A gente viu, né? Tem Marielle, tem tanta coisa, né? E assim, e com a Tainá, não foge disso. Não foge nada. Eu acho que se o Brasil inteiro e o mundo inteiro chorou e chora até hoje a morte de Marielle, não pode permitir que se dê tiros
para o alto, para o lado ou qualquer outro lugar numa campanha de uma Tainá. Quer dizer, aquela violência que Marielle sofreu, estão todas as mulheres ameaçadas de sofrer? Não pode. Isso não pode. E quando você olha em volta da Tainá falando pelas ruas de pedestre em Belford Roxo, gente, era uma juventude, eram várias, vamos brincar assim, Tainás. Eram meninas jovens, eram uns rapazes, uma rapaziada. Gente, uma coisa de vida do PT que a gente quer. Ô, gente, é o PT que a gente quer. Vocês que estão entrando agora, que não estão entendendo nada, cadê o Lindbergh aqui no meio? Olha, é uma reunião de mulheres esperando o Lindbergh chegar. Ele falou que ia chegar em 15, 20 minutos, então a gente falou, não, tá chegando o Lindbergh. Tá. Chegou o Lindbergh aqui na sala. Você tá aí também, querida. Eu tô ceguinho aqui, eu tô vendo a Malu, deixa eu ver aqui, gente. Tudo bem? Oi, lindinho. E aí? Já estamos no ar? Já estamos ao vivo? Oi, pessoal. Ainda bem. A gente entrou um pouquinho antes. Tá fazendo só um eco aí na sua máquina, eu acho. Será que é na minha? Vou tirar o som. Olha, isso. A gente chegou um pouquinho antes, Lindbergh está preparando aqui a sala, a gente estava aqui falando sobre a ação popular, sobre os vídeos que nós recebemos. Muito obrigada pelo envio do seu vídeo, que também está lindo. Eu acho que é muito importante vocês que fizeram parte daquela história da defesa da Dilma, lá no Senado, manter para nós, para a militância, para o povo brasileiro que está vendo esses vídeos de apoio, essas manifestações de apoio, que vocês não desistem da luta, aquela página não virou, aquela injustiça não vai ficar por isso mesmo. Então, agradecer ao seu vídeo. Manu, eu adoro os seus textos, viu? Deixa eu te falar. Aqueles textos seus que descascam, eu adoro. Viu? Mas tem que rasgar o verbo, não tem não, Lindbergh? Tem que rasgar o verbo. O que está acontecendo no país é lastimável. Nosso país é pra gente ter muito orgulho de ser brasileiro, essa vergonha que estão impondo pra gente, não, a gente não aceita não, né? Lindbergh, olha aqui, você viu que de propósito... Você é mineiro, né? Você é mineiro, né, Malu? Sou paulistana e tô em Minas. Ah, mas tá em Minas, eu sabia que você estava em Minas. Pois é. Paraibana e tá no Rio. Jovem ela, eu pensei que a Malu era mais velha, Lúcia. Muito jovem. Eu pensava, eu tenho imagem assim de... Não, eu tenho ela é cabeça, né? Mulheres guerreiras. Mais de 1000 anos. Vem cá, aquilo é Cris Granha, Cristiano Granha? Querido. Sim, ô Cris, tá muito longe, Cris, eu não tô vendo direito, gente. Tá falando aonde? Da Califórnia? Tá. E a gente tá aqui, ó. Que bom, Cris. A gente tava picotando antes de você chegar. Ah, que bom. Olha, Lindbergh, o que a gente estava falando? Para te citar. A gente estava falando do quanto é difícil para nós, mulheres, vermos as mulheres na política e todo esse ataque. E como você estava lá, você viu, você defendeu uma presidenta também de um golpe misógino, de uma misoginia, de um machismo agressivo, que não agredia só a presidenta, agredia todas as mulheres brasileiras. Você cercado de senadoras, mulheres, guerreiras, gladiadoras, né, defendendo a democracia. Fala da tua visão sobre a coragem da mulher brasileira. Olha, eu vou trazer até um tema que é muito polêmico, mas um tema atual aqui agora, né? Essa confusão de Belford Roxo. A gente está falando disso. Você vê. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. A nota dos presidentes de partido, assinados ali, endereçada a Gleisi, daquele jeito, porque todo mundo sabe que Gleisi não defendia aquilo lá, né? Pois é. Mas ficou... Eu achei que foi uma coisa claramente misógina. Nós também. Com todo respeito. Rui Falcão fez tudo que teve aliança nesse Brasil ali, tal, o próprio Zé também. Alguns fizeram autocrítica, outros não, mas fazer aquilo, dirigido...
todo mundo sabe que Gleisi não tinha nada a ver com aquilo, que era contra esse negócio de Belfort Roxo também. Eu acho que foi de profundo mau gosto ali, entendeu? São os homens brancos, na hora da mulher, tentando dizer o caminho. Eu achei... Cara, eu tive uma vivência, esse período do Senado ali, eu não sei o que a gente viveu. Aquela foi uma resistência muito feminina ali. Eu estava no meio ali também, mas era uma resistência hegemonicamente feminina. Vocês lembram daquela ocupação na mesa, na reforma trabalhista, né? Como aquilo foi um gesto potente, né? E é impressionante que dentro da esquerda, quando tem uma ação como essa, também o machismo é muito forte também dentro da esquerda, essa visão assim, entendeu? Então, um dia eu vou contar os detalhes daquela coisa da reforma trabalhista. Não, o que tinha de homem ali dizendo tem que sair essas mulheres aqui. Olha, exato. Gabinete da verdade, Nesse episódio de Belfort Grado, que já virou piada até, o apagamento da Tainá nas guerras de nota, para mim, assim, marca que está atravessada essa discussão por muita misoginia também. E, no final, acabou levando até a uma certa punição das pessoas como no PT todo mundo tem direito de acertar e errar, né, como se as pessoas de Belfort Roxo fossem bolsonaristas, e não é essa a discussão. Eles já estão num governo há muito tempo, né? O PT já vem há muito tempo participando localmente de várias alianças que são questionáveis, e esse episódio não vem acompanhado da mesma regra para todas as prefeituras, né? Assim, apagando a voz que está lá, tanto a do diretório, das pessoas que podem vir a refletir sobre a situação de segurança que a Tainá estava confrontada nas ruas, mas principalmente da própria Tainá, né, que foi a pessoa que sofreu uma agressão armada desse grupo. Então, é uma situação de apagamento das mulheres, assim, eu também eu concordo com você, não era... Esses antigos presidentes participaram da construção do PT dessa forma, e a Gleisi é que está tentando fazer diferente, ouvindo a militância. A Gleisi briga com a CIA contra a América, em favor da América Latina. A Gleisi é uma lutadora que a gente há muito tempo não via. Como liderança. Não, e na verdade, nesse episódio de Belfort Roxo, eu sei porque eu tenho acompanhado esse último período, nós tivemos um episódio, foi logo depois do golpe contra Dilma, que foi a eleição para presidente da Câmara e do Senado. Que tinha uma turma, infelizmente, Lúcia Tereza, querendo votar no Rodrigo Maia e no Eunício Oliveira. Olha, nesse episódio foi a gente. A Gleisi teve um papel muito grande naquele momento, mobilizando a militância contra esse processo. Então, se tem uma coisa que está se tentando fazer nesse momento aí agora, é justamente ter uma linha de mais enfrentamento. Então, você pode fazer as críticas, mas nesse aspecto, a Gleisi tenta reposicionar, né? O que eu acho que é um equívoco, a forma como foi construída aquela nota, tal. Se bem que existe um consenso que o PT tem que reverter aquilo. Eu estou aqui, campanha de Bené tem que ir para a rua, entendeu, Lúcia Tereza? Isso trava, entendeu? Não pode, a gente tem que resolver. Tem essa menina com a vitalidade, às vezes a gente fala muito em renovação política, né? E às vezes fala, inclusive, de outros partidos de esquerda que estão crescendo. Nós temos uma juventude, uma jovem corajosa na Baixada Fluminense, não tem nem 30 anos de idade, querendo ser prefeita. Puxa vida, é tudo que a gente quer. Exato. É tudo que a gente precisa nesse momento. Exatamente. E ela leva muitas mulheres, né? Ela leva a juventude. Na campanha de deputada dela, eu estive lá em Belfort Roxo, tive essa oportunidade de ver. Então, quando você diz isso para a gente, Lindbergh, você nos esclarece, assim, nos faz, né, esclarecer de dizer a verdade, mas nos faz refletir sobre as diversas formas de silenciamento da mulher, né?
que teve o seu ápice naquele processo, na política daquele processo contra Dilma Rousseff. Né? Ficou claro. Que eu não preciso dizer a vocês, mas essa questão da misoginia teve presente em cada detalhe daquele golpe. Né? Em cada detalhe daquele golpe. Aqueles homens de terno ali no Senado, na Câmara. Eu fiquei vendo agora, o Bolsonaro nomeou esse Ricardo Barros. Esse Ricardo Barros para líder do governo do Bolsonaro. Esse que foi o ministro da Saúde do Temer. Né? Esse foi um dos personagens centrais daquele golpe, né, Lúcia Tereza? É claro que o golpe, depois a gente conversar, tem um papel do Império Norte-Americano, um golpe muito mais elaborado, refinado aqui. Mas esse cara que virou líder do governo Bolsonaro teve um papel decisivo. Ele foi ali no Temer. O Temer estava ali, viu, Lúcia, negociando no varejo, ofereceu o Ministério da Saúde para um, para outro. A gente viveu tudo isso por dentro. Eu estava até querendo, Malu, porque acabou vindo a eleição, escrever um livro sobre esse período, sobre o que vivia ali dentro, sobre esses bastidores que a gente teve ali. Que é coisa muito pior do que passou para fora, entendeu? Tem algumas histórias ali que tem que ser contadas. Então eu, quando tiver a primeira folga, depois desse processo eleitoral aí, eu quero parar para tentar colocar no papel isso. E eu acho que vocês fazem uma luta muito importante desde o começo do Volta Dilma, porque tem uma coisa aqui que é educativo, e a gente não vai derrotar esse golpe se as pessoas não entenderem o que aconteceu, como começou, né? E teve muita gente da própria esquerda que naquele período da Dilma não acreditava na profundidade desse golpe, né? Achava que era ali, depois nós íamos recuperar no processo eleitoral, e a gente viu que não é isso. Aqui a gente teve um golpe, que são várias fases de um golpe. Você sabe que o Mário Magalhães, que escreveu o livro sobre Marighella, que é um cara fantástico, ele escrevendo sobre... Naquele período do golpe contra Dilma, ele escreveu um artigo que eu acho muito interessante. Ele diz: golpes são como coelhos. Você começa e não sabe onde acaba. Ele começou a falar do golpe de 64, de várias etapas do golpe. Que são exatamente iguais. Aqui nós tivemos o afastamento da Dilma, depois a prisão do Lula, depois o próprio processo da eleição do Bolsonaro, que foi outra fraude em si só, né? Aquele processo, a Lava Jato ajudando, a delação do Palocci na última semana, as fake news com dinheiro de Caixa 2, então é um processo. Para mim, Malu, eu quero escutar mais de vocês, agora que eu estou falando muito. Eu acho que nós vivemos um golpe e esse golpe ainda está em curso. Está em curso. E nós não temos o desfecho dele. Vai depender muito da nossa capacidade de organização, de reação e de mobilização popular para ver se mais à frente. Agora, esse golpe, para mim, é um golpe que não parou, que está em curso aqui no país. E eu vou me calar porque eu estou falando muito. Ô, Lindbergh, não, você pode voltar aí, pode ligar seu microfone, quero ouvir, a gente está querendo ouvir você. Na verdade, a gente aqui, como militante... Eu não te conhecia assim pessoalmente, Malu, eu estou querendo te escutar também, eu já leio seus artigos. A Lúcia Tereza e a Cris Ganha são minhas amigas aqui do Rio de Janeiro, de muito tempo. Sim, não, mas pois é. A minha oportunidade de te ouvir. Né? A gente tem falado sobre... Bom, o nosso trabalho também é de resgatar o amor do povo brasileiro pelo Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores foi criado pelo povo brasileiro, foi criado pelo trabalhador brasileiro. Nosso trabalho é de resgate de memória, não se fazer esquecer esse golpe, não se fazer esquecer o passo a passo, não se fazer esquecer essa fome imperialista sobre o nosso país que vem de séculos, não fazer esquecer a força do povo brasileiro de sempre estar se reerguendo golpe a golpe, né? Mas também a gente trabalha para que a gente possa vencer, tá, Lindbergh? A gente não está lutando para perder, a gente está lutando para vencer.
E a gente está aqui muito preocupado com a questão do Rio de Janeiro. Você é já é um candidato para o Rio de Janeiro, a gente tem muitas candidatas no Rio de Janeiro, a gente tem muitas mulheres no Brasil enfrentando agora o pior momento para a democracia, que é o enfrentamento entre a democracia e a barbárie. E a gente está aqui discutindo muito se a unidade é possível, porque a primeira unidade é entre os campos das mulheres na política e os homens na política. E a gente tem que unir os homens de esquerda com as mulheres de esquerda, Lindbergh. Ajuda nós! Sim, eu acho que o desafio nosso aqui, a gente vai ter uma mulher com história extraordinária, que é a Benedita da Silva, Sim, né, pessoal? sim. A Benedita, eu vou dizer uma coisa, viu? A Benedita pagou um preço, Lúcia Tereza, de muito racismo em todas as instâncias, de muito racismo e machismo. Em todas as instâncias que ela ocupou espaços, né? Porque ela foi empregada doméstica, e eu estava conversando com ela, eu fiz uma entrevista com ela, foi uma entrevista que foi bacana, em que eu explorei muito esse lado pessoal dela, né? E eu falava um pouco como é que era a relação dela quando, na casa do patrão, levava os filhos dela. Ela disse, não, naquela época nós não podíamos nem levar os filhos. E ela mostrando aquilo tudo, uma mulher com aquela história, depois foi eleita vereadora, depois foi candidata a prefeita. Ela não foi prefeita do Rio de Janeiro por uma fake news do passado. Fake news, você vê que fake news não surgiu agora só. Não. E eu me lembro até do Brizola falando sobre esse episódio, que foi o arrastão. Sim, Copacabana. A Malu, a campanha dela em 92 tinha um slogan que eu acho lindíssimo, o morro vai descer. Né? Só que utilizaram essa do morro vai descer, que era uma coisa boa da cidade, para assustar a classe média. E aquele arrastão, inclusive, foi um arrastão que, na véspera, no sábado anterior ao domingo, e fizeram um arrastão e era o povo correndo, aquela situação de pavor. E eu me lembro, Lúcia Tereza, o Brizola dizendo sobre isso depois da armação, porque aquilo foi que derrotou a Benedita. E claro que a Rede Globo estava ali na hora do arrastão. A Rede Globo sempre está nessas horas. E eu me lembro do Brizola mostrando, dizendo que ele era governador. Ele era governador não, na época ele era governador. Era governador. Em 90 ele voltou, ele foi candidato em 89. 90 ele voltou a ser governador. Foi onde ele caiu a popularidade dele. E ele dizia que ele estava sobrevoando de helicóptero, que ele ia para algum lugar e passou pela praia e que não tinha nada em canto nenhum, naquele lugarzinho. E fizeram derrotar a Benedita, porque a Benedita era prefeita. Benedita era prefeita ali, perdeu naquele episódio para o César Maia, né? Mas houve aquilo. Depois, como governadora, vocês lembram de como eles eram preconceituosos com tudo, né? A família da Benedita indo no Palácio do Laranjeira, no Palácio da Guanabara. Então, era racismo de cima a baixo. E eu hoje escuto muita gente, Lúcia, dizer o seguinte, não, Bené eu não gosto. Mas qual é o problema? Quando a gente vai ver, a pessoa não sabe nem dizer por que é contra Bené. Então, essa mulher representa muito, ela chegando na Constituinte de 88, representando como mulher negra, a primeira fala da Benedita. Então, eu acho, sinceramente, que nós da esquerda, e muita gente fala de unidade, e é o seguinte, o PT já está apoiando o PSOL em 2 municípios, está apoiando Belém, está apoiando Florianópolis. Eu acho que tinham que apoiar aqui o nome da Benedita, porque é um nome com mais vitalidade, com mais força, com vitalidade com uma mulher de 78 anos. Você sabe que Benedita da Silva é impressionante quando a gente conversa com ela pessoalmente, né? Mas ela tem uma coisa de família. O pai dela morreu com 105 anos, a mãe com 103. Ela tem uma energia, assim. É verdade? A família dela é toda. Passa todo mundo de 100 anos, mas ela é de uma energia. Então eu não sei, eu acho que o Rio de Janeiro tem o dever de fazer uma grande homenagem e a gente fazer uma grande campanha para ela.
Eu não sei como é que vocês encaram a campanha da Benedita, mas eu encaro dessa forma. Eu acho que é algo fundamental para o PT, para a sua reconstrução aqui no Rio de Janeiro. A Bené, desculpa, a Lindbergh, a Bené é elegante, né? É uma mulher elegante, né? Como diz a Dilma, uma rainha africana. Rainha... Não, rainha... Ela diz uma outra coisa. A Dilma diz outra coisa, é verdade. É uma outra coisa. Que é isso, né? Ela é uma rainha. Imagina, nesse país escravagista, com essas coisas todas, o incômodo que dá, né? Ver, porque transitar e passar tantos anos na política, né? E chegar agora, em 2020, com um golpe, com todos os anos, né, de governo do PT, com todas as melhorias que a gente teve, com toda esse viver mais feliz, com direitos e tudo, ter a Benedita agora como resposta, né, para o Brasil inteiro, prefeita do Rio de Janeiro, é para a gente ser feliz de novo, né? Com certeza. Para mim, essa... Tá dando eco. Foi a maior felicidade da conjuntura para mim, foi essa decisão. Eu estava defendendo a candidatura da Benedita, mesmo quando ela não estava, mas, assim, nessa conjuntura muito difícil, né, com todo esse clima que volta e meia a imprensa tenta explorar para dizer que o PT está acabado, que já era, que tem que buscar, tem que ser superado. Assim, a gente viu no Rio, que tem um peso no bolsonarismo, com uma candidata, com a história, com a presença, com a potência da Benedita, assim, para mim é um dos lados bons dessa conjuntura, assim, é onde a gente pode se agarrar. Eu acho que o Rio merece a Bené, né? O Rio não merece mais tanta tristeza, tanta desolação, tanta milícia. O Rio merece a Bené, merece esse encontro do povo negro carioca, o morro carioca com o asfalto, merece. A gente precisa pacificar o Rio de Janeiro, e a Bené é a mulher para pacificar isso. E a gente está muito feliz, e a gente está feliz com todos os nomes que o PT está lançando pelo Brasil. Eu acho que é nossa hora de mostrar que quem tem a razão é o povo. Vamos insistir mais um pouco, porque a democracia é linda, Lindbergh. Olha, vocês sabem, desculpa, já está no papo aqui descontraído. E é assim mesmo. Vocês sabem que hoje Fidel Castro faria 94 anos? Não sabia. Que lindo. Eu não sei na vida de vocês, mas Fidel foi uma figura muito forte na minha vida toda. 14 anos de idade, eu descobri a Revolução Cubana, né, descobri Guevara, Fidel, e aquilo mudou minha vida. 14 anos, te falo, mudou minha vida, porque ali eu me declarei comunista. A história da Revolução Cubana, né? Eu acho que aquela história romântica, tomada de quartel de La Moncada, Fidel Castro, uma vontade de uma juventude. Então eu vi aqui 94 anos do Fidel, eu disse, puxa, eu tenho que falar disso, porque Fidel, de fato, trouxe muita força à luta dos povos da América, do mundo inteiro, né? Uma pequenita ilha, e vocês estão vendo o resultado de Cuba, agora no meio dessa pandemia. Era uma coisa impressionante, a solidariedade internacional, os médicos cubanos pelo mundo. É lindo. Né? É uma coisa fantástica, eu sou apaixonado por aquela ilha. Né? E eu acho que vale a pena citar esses 94 anos, depois de falar da Bené, de falar de Fidel Castro. Sim, dessa resistência que ainda existe na América Latina, e que é linda, e que a gente precisa resgatar isso, e que o PT deu isso para o Brasil, de trazer a América Latina a grudar com o Brasil. O que eu acho, viu, Malu, sobre essa coisa da América Latina é que a história da América Latina também é a história dos golpes patrocinados pelos Estados Unidos, né? Em aliança sempre com essas elites antinacionais, antidemocráticas, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que aprender com a história para o futuro, entendeu?
Porque eu, sinceramente, eu acho que se a gente ganhar o governo novamente, nós vamos ganhar, porque vai ser tanta destruição nesse Brasil com esse modelo neoliberal, né? É por isso que eles sabem que um processo completamente democrático a gente ganhava. É o que não houve nessa eleição. Essa eleição não foi democrática. Não teve um processo democrático. Nós não estamos vivendo uma democracia. Porque se fosse uma democracia, era Dilma e Lula ia ser eleito. E não tinha tiro na rua. Hein? E não tinha tiro na rua. Claro. Mas eu acho que a gente vai voltar a governar esse país, mas a gente não vai ter o direito de errar e ter mais ilusões quanto a essa aliança da burguesia brasileira com o Império Norte-Americano. Eu falo isso porque a gente não vai ter o direito mais, Cris, de ser ingênuos em relação com o poder jurídico. Entendeu? Tem que ter um processo de mobilização popular permanente. Fecha seu áudio um pouquinho. Espera aí, para não dar eco. Eu queria falar, Lindbergh, que eu acho que vai ser difícil a gente acompanhar, porque os golpistas se sofisticam. Você viu agora o Elon Musk declarando que nós vamos dar 5 golpes sobre o lítio. Sobre o lítio, exatamente. Acontece o quê? O lítio é uma matéria-prima super importante para a economia 4.0, para a economia verde. Então, eles vão sofisticar as formas de dar golpes e tentar passar para a gente que isso é em nome do meio ambiente, em nome do desenvolvimento. Isso está sendo feito contra a China, né? A China está sofrendo várias pressões internacionais por conta da questão ecológica, para reduzir as emissões de carbono. Então, você vai vendo que o discurso golpista ele vai se sofisticando para dialogar com as esperanças populares de melhoria, porque todo mundo quer resolver os problemas do meio ambiente, mas apresenta uma falsa solução, que é mais golpe, mais perseguição, e continuar a situação, o império dos Estados Unidos mandando no mundo inteiro. Mas, Cris, o que mudou de Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, para isso que a gente está vivendo agora? Não mudou. O caso da Bolívia é o mesmo, é o Galeano, é o livro, é ali, cara. Entendeu? É que a forma que eles apresentam isso, a narrativa que eles trazem se sofistica. Eu acho que é essa a mudança. Eles vão, porque desde que o Bannon começou a pesquisar o que o povo pensa através da Cambridge Analytica, eles conseguiram ver uma forma de apresentar as armações dele que o povo consiga entender e aderir. Então, eu acho que a situação de fundo não mudou, para mim, nem desde Lenin, né? Quando Lenin define o imperialismo, né? A situação de fundo não mudou, mas a forma de apresentar e o discurso que legitima é que vai se sofisticando. Desculpa, Malu, é que eu fui ver minha página no Facebook, não está transmitindo esse papo aqui, eu estou pedindo para transmitir. Yami, bota lá na página. Tá? Ou então reapresenta daqui a pouco. Então acho que é melhor pegar o programa todo e reapresentar daqui a pouco, tá? Tá bom. Um papo tão bacana aqui, gente. Sim. Eu acho que o que vocês precisam, eu acho, tá, Lindbergh, vocês precisam desses papos bacanas. Olha só, a militância. Ama o que vocês fazem, ama a coragem de vocês e quer ajudar. E a gente está aqui e tem que ajudar, não pode dificultar. A gente não pode, como militância do PT agora, como militância petista agora, como militantes da democracia desse país, desviar nossas atenções. Agora é a gente se unir, se juntar, se defender os nossos, porque, como eu falei, a gente está lutando para vencer. Claro. E a gente vai vencer. Porque eu digo uma coisa a vocês, esse projeto neoliberal, ele é insustentável. Insustentável. Isso aqui não tem... Você sabe que o consenso de Washington aconteceu em 1989. Tinha um economista-chefe do consenso de Washington, um sujeito chamado John Williamson. E ele, nos debates, que houve os debates do consenso de Washington lá, e ele dizia o seguinte,
na verdade, essas mesmas políticas, privatizações, desregulamentação, reforma trabalhista, previdenciária. Só que ele dizia uma coisa lá atrás, Lúcia, ele dizia o seguinte: olha, tem que se ter cuidado para os governos não caírem por impopularidade, né? E ele falava de alguns colchões sociais. E de fato aconteceu. Eu vivi, Malu, eu comecei minha militância, na verdade, ali. Eu entrei na universidade em 88, peguei logo aquela campanha do Lula de 89, aquela campanha que foi a campanha mais linda de todas as campanhas lindas que eu já vivi, nada se compara àquilo, né? Aquele levantar de uma... E eu vivi todos os anos 90. Eu era presidente da UNE naquele movimento contra o Collor. E a gente viu que foi a implantação... a gente andava pela América Latina também, na época. Eu tinha as reuniões da OCLAI. E na verdade, eles seguraram... Foram 10 anos, eles não aguentaram. Caíram como um castelo de cartas. Primeiro foi o Chaves em 98, depois o Lula em 2002... Depois o Kirchner em 2003, o Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correia, Lugo. E foi a vitória em toda a América Latina. E eles vieram de novo. Né? O que eu chamo de terceira ofensiva neoliberal. As pessoas perguntam, terceira? Eu digo sim, porque a primeira veio sob ditadura. O primeiro experimento neoliberal na América Latina foi na ditadura do Pinochet e na ditadura do general Videla. O ministro da Fazenda do general Videla era um sujeito chamado Martini de Oz, que abriu toda a economia, colocou a economia argentina numa crise do tamanho do mundo. E quem foi lá para Pinochet, Lúcia, foi ninguém menos que o Milton Friedman. A escola de Chicago, os professores e doutores da escola de Chicago que baixaram no Chile. Tinha um ministro do Allende, foi ministro da defesa do Allende, chamava Orlando Letelier. Esse cara morreu, cara. A morte desse cara foi uma coisa, explodiram o carro dele em Washington. Olha que coisa. Uma coisa que tem a ver com a polícia secreta chilena, mas em conjunto com a CIA. E ele tinha feito a denúncia dessa aliança ali, né? Então, veja bem, nós estamos agora nessa terceira ofensiva neoliberal. Eu tenho uma convicção que esse projeto é insustentável no médio prazo. Isso aqui vai explodir em algum momento, eles conseguem mentir, fazer fake news, mas isso a médio prazo é insustentável. Então, eu diria que a nossa grande tarefa é tentar abreviar, Malu, o máximo isso. E eu acho que também um processo como esse não se dá apenas... A gente não vai derrotar esse que está aí apenas com eleições. É um engano profundo. Isso aí só se derrota com o povo nas ruas, como nós derrotamos a ditadura, com o povo nas ruas. Se não tiver povo nas ruas, uma ampla maioria, uma hegemonia que se estabeleça novamente na sociedade, a gente não derruba isso. Mas eu tenho essa confiança, essa esperança que você falou aí várias vezes. Nós estamos aqui para vencer. Nós não estamos aqui... E o PT é diferente de outros partidos de esquerda por isso. Porque veja bem, nós não queremos nem podemos aceitar ser aquele partido que fica feliz de falar para os 5%, para os descolados de classe média. Não. Nós temos que falar para o coração do povo, nós temos que lutar para reconquistar a maioria desse povo trabalhador que foi enganado, uma parte que caiu nesse discurso bolsonarista. Eu acho que esse é o maior ensinamento que o PT passa. Para a gente, a figura do Lula passa muito isso, é falar para o povo trabalhador. É por isso que o PT, para mim, é o partido, né? Não vamos... Entendeu? Não dá para aceitar. Eu sei que tem esse debate, todo mundo tem várias opções de partido de esquerda, mas nós não podemos, eu não ficaria feliz de estar no partido que eu dissesse assim, eu sou o partido para representar uma classe média progressista descolada, não é isso. Nós temos que representar esse povo trabalhador, fazer o que Lula fez. Eu tenho o maior orgulho disso para a Lúcia Tereza. Eu aqui nessa última eleição para o Senado, Malu, Bolsonaro teve 60% dos votos, puxou 2 senadores, eu fiquei em 4º lugar. Mas eu fui ver o meu mapa de eleição, quando eu olhei que eu fui em primeiro lugar na Rocinha, eu fiquei uma felicidade danada. Porque ganhar a eleição na Rocinha não é qualquer coisa. Sim. Né?
Então a gente tem que ter orgulho dessa relação do PT com esse povo trabalhador. E tem que ter mesmo. Olha aqui, nós fizemos a segunda maior bancada legislativa federal. A gente não teve um senador no Rio e uma senadora em Minas, porque não foi uma eleição limpa. Não tem explicação o que aconteceu no Rio, o que acontece no Rio, o que aconteceu em Minas. Matemática não explica aquilo. Então, foi uma fraude e a gente realmente tem muito medo de falar sobre o que aconteceu em 2018 e tirar a esperança do povo sobre as eleições. Mas não existe outra forma da gente resolver os problemas do Brasil se não for através da política. Não? Então, a gente tem que discutir com vocês qual é a melhor saída para que o nosso povo não entre numa guerra, porque o nosso povo não tem capacidade de entrar numa guerra com eles. E a gente falando, vai ter um acordo de paz numa próxima eleição com essa elite? Não, porque ela mata. Ela não tem acordo com ela mata, o povo já viu, ela mata. Então, como que a gente sobrevive? Com política. E que política vai fazer o povo se sentir seguro? Não, e você falou uma coisa dessa elite, você viu que tinha os defensores da Frente Ampla, tinha os que achavam o Rodrigo Maia uma maravilha. Sim. Você está vendo o acordo que está sendo feito, né, Lúcia Tereza? Sim. O acordo que está sendo feito é dessa turma com o Bolsonaro. Vocês viram ontem Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre com o Bolsonaro para quê? Para defender Guedes e a política de austeridade econômica. Então, um maior equívoco no momento como esse é a gente perder a independência política do nosso campo, a demarcação com as políticas neoliberais. No fundo, tem gente que queria nos dissolver num movimento desse com essa turma, cara. Exatamente. A gente não pode perder nossa nitidez política, entendeu? Agora é uma boa hora. Essa turma está fechando um acordo com o Bolsonaro, claramente, em cima da manutenção dessa agenda neoliberal, da manutenção da política de teto dos gastos. É isso que a gente está vendo. Ontem eu acho que eu vi o Fernando Henrique pressionando o Bolsonaro para privatizar mais. Mas é da natureza deles, a natureza tucana, né? É comer os filhotes no ninho, é destruir tudo pelo caminho, é da natureza. Eu vi a Lúcia. Fala, Lúcia. Oi. Diga também. Não, sim, eu estava escutando o Lindbergh e eu parei numa coisa que é a história dele aos 14 anos, quando conheceu Cuba. E a gente está falando dessa questão, né? Porque essa questão de um partido, e o partido tem vários representantes, mas é muito bom a gente ter um representante que chama a militância, né? Que volta as decisões e as questões para as ruas, para a militância. E o Lindbergh fala dos 14 anos em Cuba, mas o Lindbergh vem do movimento estudantil, né? E eu, professora, não posso deixar de puxar aqui para essa sardinha, né? Porque hoje a gente estava conversando, Lindbergh, sobre o programa, e eu estava falando de quanto interessante essa questão toda que diz que coloca a política no lugar do não. É interessante de refletir sobre isso. A política no lugar do não, do menino que chega na escola, reclama, né? Agora, por exemplo, está a abertura das escolas na Prefeitura do Rio, em plena pandemia, e o menino reclama que não quer ir para a escola, ou aquele menino que diz que o bebedouro não funciona, quer dizer, e como é que tem um movimento de calar as vozes, né? E para a construção de um partido, e um partido que seja dos trabalhadores, a gente precisa não dar voz, que ninguém dá voz para ninguém, mas ter esse olhar e esse ouvido para as vozes que vêm. E nesse momento, agora, é mais importante ainda isso para a recuperação do PT no Rio de Janeiro.
né? E no Rio de Janeiro é no estado como um todo, não é só a Benedita, com a luta que a gente vai ter, que não vai ser mole, né, para a prefeita, mas a questão toda do estado do Rio. E como é importante ter esse trabalho de base com a juventude, como é importante o seu apoio a essa juventude, para dizer que fazer política é bom, fazer política faz parte da paixão da existência da humanidade, né? E ter alguém, porque senão assim, tá na Uni, já vai querer ser político, tá no Grêmio. Outro dia, ano passado, eu ouvi de um aluno de 14 anos falando do outro que ele estava querendo se candidatar para o Grêmio da escola, que ele quer ser político. Eu falei, que bom, né? A gente precisa de quem chame para a política participativa, para a política que dá voz à militância. E é por isso que você tem voto na Rocinha, né, querido? Porque você permite essa fala, né? Você sabe que tem várias questões que eu queria destacar nessa tua fala. Primeiro, o seguinte, que eu acho que tem uma turma que não entendeu ainda, que tem uma coisa muito forte no PT surgindo já desse último processo, que é a voz da militância. Então tem vários episódios que dirigentes disseram, vou fazer isso, a militância diz não, e não faz, maluco. Eu sei. Eu já vi, eu lembro lá atrás da eleição para presidente da Câmara e do Senado, a militância disse não faz. Essa é a questão do Belfort, disse não. Quem não entendeu ainda que não vai fazer, eu já entendi, não vai ter, entendeu? A militância disse não. Isso é um processo muito rico, viu? E essa coisa do PT, essa militância porque a militância está por aqui de tudo que aconteceu, o golpe contra Dilma. Que história é essa de perdoar um bocado de golpista, passar pano para Fernando Henrique Cardoso? Em troca de quê? Então a nossa militância vai dar Esse é um aspecto que eu queria falar aqui. Quando você falou que eu fui... Isso é a minha história da Uni, Malu, é engraçado. Eu ter sido, de fato, do movimento estudantil, isso marcou minha vida até hoje na minha militância, porque eu não sou um parlamentar, eu sou um militante político. Agora, eu te falo, Lúcia, tem uma coisa bacana ter sido presidente da Uni. Eu ia para a Assembleia de Professores quando prefeito em Nova Iguaçu. Isso era uma coisa completamente diferente. Eu fazia assembleia nos bairros com as pessoas. Quando tinha manifestação de algum bairro na frente da prefeitura, eu ia na manifestação. Eu acho que nós de esquerda temos que ter essa pegada do militante, do sujeito ativista. E eu sei que eu já estamos chegando ao fim, mas eu queria dizer uma coisa que está me animando muito, Malu. E Lúcia Tereza está acompanhando, a Cris Greia não tá aqui no dia a dia. Eu antes de entrar aqui, eu passei numa reunião de Jacarepaguá. Eu estou com essa história da pré-candidatura minha de vereador, e eu comecei a descobrir o seguinte: nós temos um bocado de gente que é petista, que é Lula, que é contra Bolsonaro, que estavam espalhados por aí. E eu comecei a fazer um processo de aglutinação, de tentar identificar essas pessoas. Nós hoje temos tecnologia para fazer isso. Você consegue identificar, né? Você consegue fazer impulsionamento. Eu comecei a montar um bocado de cadastro. E é o seguinte, cara, em Jacarepaguá foi um lugar que o Bolsonaro teve uma votação grande, e que a gente estava fazendo reuniões do PT lá, Lúcia, com 15 pessoas. Cara, você acredita que a gente está com 250 pessoas do PT montadas nesse processo, cara? Sim, a Estela de conta toda feliz. A Estela é uma que está... Em Campo Grande tem 100. Em Bangu tem mais 100. Cara, existe essa sociedade, esse PT. Nós temos que fazer surgir um novo PT aqui no Rio de Janeiro de militantes. Não é essa história daquele processo de votação de pé não, de militantes. Está cheio de gente. Está cheio de gente como a gente sofrendo. O problema é que o partido não pode ficar burocratizado, tem que se abrir. Porque às vezes o cara está na burocracia dele, Lúcia, ele fica ali, ele não quer abrir o partido. Quando começa a ver gente, esses militantes, atrapalham os caras. Então a gente tem que fazer um processo que é de abertura do PT para essa massa. Eu estou muito animado com esse processo, viu, Malu? Eu acho que vai surgir coisa nova, cara. E eu estava muito na luta nacional lá em Brasília, e agora eu estou podendo, sabe como? Você conhecer cada companheiro, cada pessoa, você falar um a um.
Isso faz uma diferença. Eu estou gostando muito dessa imersão. Claro que eu ia preferir se a gente não tivesse na pandemia, mas estou gostando muito dessa coisa mais próxima que a gente está vivendo aqui. Sim. Pessoal, eu sei que eu estou chegando o horário de vocês aí, né? Não, o horário eu nunca... Desculpa, deixa eu dizer. Uhum. Eu nunca duvidei disso, assim, a gente viu isso claramente e era até difícil explicar isso para quem não estava vivendo. A gente viu isso na época com a população, com uma militância que estava dispersa, angustiada e discordava do PT não ter lutado pela volta da Dilma lá atrás. Havia uma maioria já de militantes na base que queriam que o PT lutasse naquele momento para derrotar o golpe ali, e essa militância não teve um canal para se expressar. A gente já detecta esse problema há muito tempo, que está faltando, porque a pergunta do militante é diferente da pergunta do burocrata, né? O militante se pergunta como mudar o mundo. O burocrata se pergunta como nos mantermos aonde estamos, né? Então, são perguntas diferentes. É normal que tenha esse conflito. Mas o que estava faltando, e assim, eu acho que é isso que a gente está tentando discutir e pensar como canalizar essa voz da militância mesmo para ela ter potência, né? E eu insisto que a Gleisi presidenta já foi um passo nessa direção, mas a gente vai ter que dar outros para que a militância tenha realmente voz. Porque não é uma militância que apanhou junto com todos vocês. Estava apanhando, estava calada porque estava apanhando, e alguns muito isolados, muito sozinhos, com medo de apanhar. E a gente ouvindo as vozes da esquerda, durante todo aquele processo de impeachment de Dilma, as vozes da esquerda não eram a voz do povo. As vozes que vinham da Globo não eram a voz do povo. As vozes que vinham da intelectualidade brasileira não eram as vozes da esquerda. E o povo não tinha voz, e o povo e a militância não tinha voz. Agora é o momento de vocês entenderem que essas vozes que vocês estão ouvindo hoje sempre gritaram. Elas só estão se encontrando e estão fazendo coro, mas elas sempre gritaram em defesa. Então, esse trabalho da militância é no sentido de poder defender a luta que vocês travam dia a dia. É no sentido de falar, pode ir por esse caminho que a gente está olhando, pode ir, que a gente está aguardando. Então, não é uma militância agressiva com vocês, com os parlamentares, com os políticos do PT, não. É uma militância, é aquele cordão do MST, sabe, quando vocês vão, e que o MST dá as mãozinhas, faz aquele cordão, né, e aquela segurança que você tem de passar num cordão do MST. É isso, a militância petista é esse cordão para vocês passarem. Não empurra, vamos. E a Gleisi, como o Cris fala, deu uma resposta muito grande, porque quando ela vai lá e fala, não, peraí, olha lá a Venezuela, não, Maduro foi eleito, isso briga com uma ala e impõe ali, a voz da militância petista é em defesa das liberdades dos povos da América Latina, e ponto. Né? Então é isso, a nossa bronca é contra eles, é para defender vocês. Ô Malu, eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu tenho inclusive uma reunião com a juventude, Marcela, agora. Forte. Eu estou numa batida danada. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, dessa luta do movimento de vocês, e naquele período que eu acho que vocês tiveram um papel muito importante. Porque, na verdade, eu vou falar aqui, minha percepção aqui, eu vou sendo completamente claro, transparente. Gabinete da verdade. Uma parte do PT, inclusive, das direções, naquele momento do processo da Dilma, não entendeu o que estava acontecendo. E eu vi alguns, que não eram a maioria, viu, Lúcia, dizendo assim, tentando... eles não tinham a noção da profundidade do golpe. Sim. Tentavam dizer que o problema que estava acontecendo é que a Dilma não era habilidosa com os parlamentares. Esse é o argumento que mais me revolta, que é o argumento mais pela direita possível. Era que se tivesse cedido, talvez se tivesse negociado com ela, ia ter golpe do mesmo jeito. O golpe foi por outros motivos, é que eles queriam aplicar um programa. Não foi falta de habilidade. Tinha uma turma ali que meio que... Porra! E aí onde a gente tem... Cara, naquele período era coisa... Porque eu pago um preço, até hoje, muito grande. Mas um preço que eu pago
Porque ali ele levantou, em especial no Senado, está dizendo que a bateria vai acabar, pelo amor de Deus. Em especial ali no Senado, levantou muito a Gleisi, a Vanessa, Requião, Lídice, nós fomos para o enfrentamento. E a militância ali teve uma identidade gigantesca com a gente. Foi um pouco a gente ali que salvou um pouco a coisa do PT mesmo. Foi um pouco que a gente foi para cima porque entendeu que tinha uma disputa de narrativa ali. Quando eu falo que até hoje, Lúcia, porque eu acho que foi por causa daquele... Essa turma do Bolsonaro me detesta, você sabe, né? Comigo, eu teve um episódio que a Lúcia Tereza viajou comigo, mas um dia eu conto essa história, que é uma história longa, mas que na ida não teve problema, né, Lúcia Tereza? Quando a Lúcia Tereza, numa volta... Essa turma, quando me vê, Malu, eles vêm para... tem algumas pessoas que ficaram marcadas, mas eu acho que a gente ficou marcado por uma coisa que foi muito importante na história do Brasil. E eu tenho certeza, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu encerro dizendo isso. Num discurso meu, que eu fiz lá no Senado, naqueles dias finais, eu lembrei que nós tínhamos, naquele mandato de senador nosso, nós tínhamos votado a anulação daquela sessão que Auro de Moura Andrade declarou vago o cargo de presidente da República de João Goulart. Eu tenho uma certeza histórica, né, que aquela sessão em que houve aquele golpe contra Dilma Rousseff vai ser anulada na história. Aquilo é uma das maiores farsas e fraudes da história desse país, Lúcia Tereza. Cara, você sabe que aquele livro, o filme da Guta, O Processo, também não estou... Eu falei aqui porque, na verdade, eu tinha lido o processo do Kafka, 2 livros que eu li do Kafka, Processo e Metamorfose. O processo lá atrás, onde você tem aquele papel do Joseph K. E o Joseph K. não sabia porque estava sendo, ele dizia tal, e ele não conseguia descobrir. Foi isso que houve no caso da Dilma. A gente dizia, o que é isso? Aí eles arrumavam outra explicação. É uma farsa, uma das maiores farsas da história desse país. Então eu sou admirador dessa luta de vocês, porque vocês ali não baixaram a cabeça. Vocês defenderam a Dilma, essa mulher honesta, essa mulher que tem história, que é tão importante ao lado do Lula para a gente defender todo esse legado nosso, tá, pessoal? Eu agradeço muito, e é uma pena, eu estava adorando tanto esse papo, se eu tivesse mais tempo, eu continuaria por aqui. Eu vou transmitir na minha página do Face, viu? Isso, a gente vai criar um filminho para você, contando essa história toda de você desde a Uni, e brigando lá por nós, tá? E a gente vai passar na exibição do domingo. Lindbergh, muita saúde para você. Obrigado, Malu. E vitória para o Rio de Janeiro, que o Rio merece vocês. Obrigado, viu, querido? Obrigado. E fica sabendo, queridão. Tá no retiro aí em Angra, né? Tô sim. Tô me cuidando para poder estar na luta com toda a força, eleger Benedito, eleger você vereador, e mais todos no Brasil inteiro, porque a rede, a gente faz campanha para todo lado. E valeu, é muito pessoal. bom você essa força do partido. Obrigada. Beijo. Um beijo. A gente vai continuar fofocando. Prazer te conhecer pessoalmente aqui, Manu. Amém, valeu. Amém. Um beijo grande. Um beijo. Gostaram, meninas? Estamos ao vivo ainda. Eu acho que foi um papo importante para a gente botar uns pingos nos is, né, em relação a Belfort também, né, que foi uma discussão muito séria dessa semana, que quase rachou a gente em 2 times, um contra o outro. E não é hora disso. Não, muito boa, né, a análise daquelas assinaturas em relação à nossa presidenta, porque quando a gente pensa, o golpe é misógino contra a Dilma. O golpe é contra a Tainá, jovem, menina, de bofo roxo, mulher. Aí vem o contra a nossa presidenta. A gente tem que estar sempre atenta, unida, para transformar essas políticas que só nos fazem viver mal, né? A gente vive mal.
querem nos impedir, né? Impedir ao povo. Sim, não, e outra coisa, sabe, Lúcia, eles falam muito assim que a gente, por ser mulher, a gente fala muito, toca muito na situação do feminismo, ou da misoginia, ou da violência contra a mulher, mas a questão num caso específico de Dilma, por exemplo, quando você não tem nada contra uma pessoa, você usa da arma mais baixa, que é a misoginia. Então, isso atacou todas as mulheres do país, e isso levou a um índice de violência contra a mulher, que a gente ainda está lutando contra isso até agora. Isso virou uma epidemia de violência. E isso está indo para a política, isso está indo para a sala de aula, isso está indo para os profissionais da saúde, todas as mulheres estão em perigo com um golpe que foi baseado na violência contra a mulher. Então, a gente lutar contra isso é imprescindível porque vidas de mulheres importam. Isso aí. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer vocês por terem participado comigo desse encontro de mulheres com Lindbergh. Eu acho que a gente precisava criar isso na política, né? Assim, desse encontro da esquerda masculina com a esquerda feminina, porque é uma mesma esquerda. Não tem como separar. E a gente tem que defender todo mundo, né? Tem que defender o Lula. Nesse momento, eu só queria fazer esse comentário, assim, porque eu acho que a gente fez uma boa discussão sobre essa questão de Belford Roxo, mas eu não me conformo uma guerra de notas que atinja a mídia burguesa num momento que a gente tinha que estar unido para defender os direitos políticos de Lula. Assim. Eu acho que tem lugar para fazer disputa interna, tem lugar para a base fazer a sua voz, mas a gente tem que achar formas de fazer essa discussão de uma forma pacífica, fraterna, companheira, para a gente poder defender o Lula também, né? Porque, assim, no caso da Dilma, absolutamente, e da nossa ação popular, que não é só pela anulação do impeachment, mas também a única ação jurídica hoje para anulação das medidas do Temer, a Dilma ainda tem os direitos políticos, o Lula não. Então, essa é uma questão central do debate democrático também, na minha opinião. Assim, mesmo mulheres, homens, todos os militantes do PT têm que ser defendidos pelo nome. Exatamente. Isso. Muito obrigada. Vocês só enriquecem. Eu acho que a gente tem que criar o gabinete do barzinho, para a gente ir para o barzinho no final das confusões e poder dizer para as pessoas ter o nosso próprio canal. A gente tem o nosso próprio canal para ter a nossa própria voz e poder registrar para o Brasil que o povo brasileiro não é bobo. A Malu não é boba, a Cris não é boba, a Lúcia não é boba. O povo brasileiro é igualzinho nós. Né? Isso aí, né, Malu? Isso aí. Um beijo, meus queridos. Um beijo. Vamos fazer isso mais vezes. Um beijo grande para todos vocês também que assistiram a gente hoje. Até quinta que vem. Até quinta que vem.